Sabe aquele dia que a gente acorda e a gente se sente extremamente bem consigo mesmo? É uma sensação de plenitude, de que a gente é capaz e que simplesmente existe uma expansão mesmo dentro da gente, uma sensação de eu posso fazer mais, eu posso receber mais do que eu jamais pensei receber antes. Estou na permissão, estou disposta a receber mais. E nesses dias é como se algo muito diferente estivesse acontecendo, porque geralmente a gente opera por um lugar de estar mais no errado da gente, estar mais se sentindo desconfortável em se tornar mais quem se é e estar na própria pele, no próprio corpo. Então, quando a gente tem essa sensação que a gente acorda e parece que algo bom vai acontecer e a gente sente uma sensação interna de plenitude, de magia também, quando a gente está mais aberto para receber algo mágico, para viver magia, para ser magia na vida. E essa energia vem muito da gente tornar também os nossos sonhos reais e poder entrar num fluxo com as coisas que estão se apresentando na nossa vida. Normalmente, essa sensação, esse momento, pode ser que algo muito bom vá acontecer nesse dia para você, você sabe disso, está na sua agenda, algum evento, algum encontro, alguma bonificação que você vai receber, então aquilo já te deixa nessa permissão de receber algo grandioso. Mas vejamos, né? Em um dia normal, em que você não necessariamente tá na agenda algo especial acontecer, mas realmente você poder sentir isso, você tá na disposição de sentir esse bem-estar, de sentir que algo muito bom vai acontecer com você, que você não é pouca coisa, de que existe algo grandioso para você trazer para você mesma, né? Como sem tirar a pressão de você ter que fazer algo, né? De seguir um cronograma ou necessariamente de se pressionar a ser algo diferente daquilo que você é. E você acordar realmente na disposição de manifestar aquilo que você é, de ser aquilo que você é, de trazer algo diferente, independente de ter na sua agenda algo para chegar para você ou não, você já entrar nessa disposição de que sim, algo grandioso eu vou poder fazer hoje, eu vou poder transformar na minha vida, eu posso trazer aqui de diferente, né? E poder realmente se olhar com esse cuidado. E isso muda tudo. É realmente uma experiência extremamente reconfortante, é uma experiência de grandiosidade, parece que você é maior do que de fato o seu tamanho é. É uma sensação de que você pode ocupar mais coisa do que você hoje ocupa. Então é uma sensação de grandiosidade, mas nesse lugar da grandiosidade não é um lugar, aquele lugar que a gente julga no sentido de arrogância ou narcisismo. E sim o lugar onde você, na sua simplicidade, no seu fator único, você tem uma grandiosidade aí, é reconhecer a pérola que você é, independente se alguém valida isso ou não, é algo que você vai fortalecendo em você. Então é mais em um lugar de autoestima, é reconhecer que sim, existe algo único e grandioso em mim, existe algo que são muitas coisas e eu não consigo explicar exatamente o que é, mas existe algo muito bom em existir, em ser eu mesma, em poder expandir além do que eu até hoje achei que era possível eu alcançar. E nesse lugar a gente poder realmente viver coisas grandiosas. Porque a gente permite que essas coisas nos encontrem, né? E essa disposição de viver coisas grandiosas é o ponto principal para a gente realmente conseguir viver magia na nossa vida, viver grandiosidade, viver além das nossas limitações, das barreiras que a gente ergueu. Então, uma das práticas que eu faço que me alinham com o todo, me fazem me sentir realmente conectada, mais viva, com mais vontade de viver e de fazer atividades
e existir de forma plena, sendo realmente quem eu sou, é essa conexão consigo. Então, existe muitas práticas que fazem com que você realmente consiga se conectar, e eu vou começar pela parte da limpeza. Existem muitas formas de você fazer limpeza. Quando eu falei que a gente ergue muros, quando eu falei aqui que a gente cria os obstáculos para deixar de ter a permissão de viver as coisas, a gente também tem a capacidade de dissolver, destruir e descriar todas essas barreiras. Existem várias formas disso acontecer. E uma que eu gosto muito é você trazer consciência dos muros que você ergueu, das dificuldades que você gerou na sua vida e muitas vezes entender também qual a utilidade que isso tem na sua vida até hoje. O que isso tem trazido de benefícios e porque o que traz de ruim você já sabe, né? Mas por que que isso vem mantendo, né, de comportamento em você ou uma tendência que você tem? Quais são os ganhos que eu tenho? E é um exercício mais profundo, exige mais da nossa atenção também, mas é essa coisa da gente realmente estar disponível para isso. Então, a limpeza é muito importante nesse processo, então é algo que todos os dias eu tenho feito e eu tô sentindo que isso tá inicialmente reverberava de uma forma muito caótica ainda. E agora ainda existe esse caos, mas é no sentido positivo mesmo, de não ter ali nada muito previsível, mas ao mesmo tempo algo muito criativo, algo muito expandido ainda. Então, antes, o que era caótico era no sentido de trazer mais introspecção e muitas vezes os sistemas ali que eu identificava e mal identificava por catarse, né? Então, tive ali muitos momentos de liberações no corpo físico e também de me identificar com alguns problemas, entrar na culpa. Então, o exercício foi poder olhar para tudo isso na hora da limpeza sem me conectar com culpa, com punição. Esse foi um dos maiores desafios, né? Então, se eu já tenho a tendência de me culpar e de me punir, quando eu estou olhando para as minhas sombras, quando eu estou olhando para as coisas que eu comprei, que elas não fazem parte do meu universo de verdade, eu comprei de pessoas, eu comprei de instituições, eu comprei da televisão, das mídias. Quando a gente vai limpando tudo isso, a tendência é realmente a gente entrar nesse lugar do julgamento, tanto do outro quanto de si mesmo. Então, limpar, destruir e descriar exige realmente essa concentração, que é eu vou olhar para o que isso representou na minha vida, eu vou olhar a parte de mim que se conecta com aquilo, o que isso representa no meu universo, e eu vou destruir e descriar muitas vezes algo que está além disso, né? Por exemplo, uma situação de dependência emocional de alguém e ver que você gerou ali situações para continuar mantendo um relacionamento, quando na verdade aquilo não expandia para você, não trazia de fato um aprendizado, uma elevação na sua vida, uma expansão, mas você se via preso ali numa situação. Quando você analisa mais a fundo, existia ali muitas outras coisas que pertencem a você, como uma tendência à escassez, uma tendência de ficar na falta e ter que renunciar realmente muitos desses padrões que são, eles começam com a validação de algo que você comprou, às vezes vieram dessas mesmas pessoas que você é dependente e às vezes vieram de outras, e aí você vai profundamente se conectando com tudo isso e decidindo não fazer mais parte dessa criação que você estava repetindo. Então, eu destruo e descrio isso agora. Você também pode fazer esses trabalhos de limpeza com o Ho'oponopono. Eu gosto muito do Ho'oponopono mágico da Beth Russo. Então, eu não tenho feito as 108 vezes,
mas eu tenho me conectado com a vibração, com realmente a frequência durante o dia e lembrando da frase durante o dia e fazendo ela, mas fazendo de verdade, mais do que fazer 108 vezes sem estar ali na presença, você pegar alguns momentos do seu dia e fazer a frase 5 vezes, 10 vezes, não importa, você não precisa nem contar, mas realmente você entrar em contato com a magia dessa potência mesmo dessa frase que limpa muito. Ele vai entrando, né, de uma forma muito sutil, mas avassaladora. É realmente algo muito. É um processo intenso, onde você vai curando. Pensa quantas vezes durante a vida você ou outra pessoa pode ter proferido palavras negativas a seu respeito. E aquilo ficou, de certa forma, te cercando ou vibracionalmente afetando você. E pensa que agora, ao falar o seu nome e depois falar abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Você tem toda essa potência das palavras que você fala de forma positiva agora para você. Então, não tem como não mudar um drive, não tem como não fazer realmente uma diferença na sua vida depois disso. Então, a limpeza é um primeiro processo de uma libertação. Você, para fazer a limpeza, você precisa já obter a consciência. Então, através da consciência, você já consegue fazer as liberações. Você pode, inclusive, ter a consciência de algo e escolher permanecer naquilo. Quando você entendeu a função daquilo na sua vida, pode ser que você até queira continuar. Mesmo hoje você olhando e vendo algo como muito caótico, você não sabe como aquilo faz com que as dinâmicas na sua vida aconteçam de uma determinada forma. E às vezes sair dessa situação, dessa problemática, pode fazer com que outras coisas se desdobrem e você não esteja disposta a lidar com isso agora. Então, a consciência é o primeiro passo. E aí você tem a possibilidade de limpar, destruir e descriar tudo o que você definiu na sua vida, todos os muros que você ergueu, para que realmente você possa expandir o seu campo de vida. Sabe um cavalo que anda com aquela faixa nos olhos? Ele só consegue olhar especificamente para um ponto, para um lugar. Isso acontece quando a gente também ergue esses muros, quando a gente sobe essas resistências diante das situações. Então, você pode ter associado algo negativo em relação aos homens, você pode ter relacionado algo positivo em relação ao dinheiro, você pode ter relacionado algo negativo em relação a sexo. E isso, de certa forma, erguer muros que você não ergue só os muros naquele ponto específico, mas muitas vezes, quando você ergue um muro em relação a dinheiro, sexo, ou outras coisas, você literalmente também sobe o muro a tudo aquilo que aquilo representa. Então, o nosso cérebro, ele não tem essa capacidade de entender o ponto exato em que existe uma limitação. Ele generaliza, ele tem um ponto de que tudo que se assemelha àquilo, você vai também criar essa resistência. Então, quando a gente vai limpando tudo isso, a gente vai entrando na verdade sobre si mesmo, sobre as possibilidades que também existe além daquilo que você enxerga hoje, né? E essa capacidade todos nós temos de realmente conseguir enxergar além do que a gente enxerga hoje. Então, é um exercício. Esse exercício de limpeza, ele não tem um começo, meio e fim, né? É um exercício que aquilo que tá ali com você, né, que tá na sua sombra, você vai liberando e você vai expandindo. E a questão aqui é, você sempre tá nesse processo de identificar o que você mal identificou, trazer consciência das suas escolhas, do que você escolhe hoje na sua vida. Então, é um processo que ele acontece durante toda a sua existência. Então, é você ter a consciência e agir pela consciência. E depois desse processo de
limpeza de identificação, a gente vai colocar aqui, estou limpando, então eu começo a ter consciência das coisas. Eu preciso ter consciência para que essa limpeza, ela vai acontecer naturalmente. Você pode limpar coisas em você que não necessariamente você tenha consciência. Mas é isso, quando você limpa o núcleo de algo específico, às vezes você limpa de outros que se relacionavam com isso. E que não necessariamente você precisava ter consciência que estava associado, mas que ao limpar um, você limpa outros. Mas é importante a consciência nesse trabalho, né? Até para você conseguir realmente ser mais assertiva na sua limpeza. E aí, depois disso, gente, vem o processo da conscientização. Nós sabemos que a conscientização é esse processo de eu tô aqui agora e eu consigo realmente estar na presença e vem, assim, uma consciência superior que me indica o caminho. Então, o que vai expandir mais para mim, né? Esse ser, ele faz perguntas, esse ser, ele se conecta com o próprio corpo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, essa frase, eu já escutei ela, de Access Consciousness, e ela fala assim: eu sou o cadeado e o meu corpo é a chave. Eu sou o cadeado e o meu corpo é a chave. Eu sou o cadeado e o meu corpo é a chave. O que isso representa? Representa muitas coisas, mas o teu corpo, ele tem a capacidade de fazer limpezas incríveis nas suas realizações. Ou seja, muita coisa fica presa no corpo, muitas coisas precisam do toque, de alguma prática, alguma coisa específica no corpo para você liberar. Isso é muito poderoso. Processos corporais, energéticos, né, que possam liberar isso, e até as atividades físicas. E o seu corpo também, ele é uma bússola, então ele tá te indicando caminhos, seja direita ou esquerda, ou não vai, ou vai. Eu tenho um exemplo disso recentemente na minha vida. Eu vi um projeto nas mídias sociais onde uma fotógrafa, ela te dava uma foto. E eu lembro que quando eu vi, eu falei, nossa, que legal, eu gostei das fotos, eu vou lá e vou participar desse projeto, eu quero essa minha foto. E eu lembro que eu fui chamada para esse projeto em algum momento e a gente tinha uma data específica que eu acho que fui eu que escolhi quando eu preenchi lá o documento. E aí vieram falar comigo no WhatsApp e tal, confirmei. E aí tá, no dia que eu me preparei para ir para esse lugar, eu acordei muito estranha. E eu passei o resto do dia passando um pouco mal. Eu fiquei realmente passando mal, uma sensação estranha no corpo. E eu cheguei a vomitar naquele dia. Eu fui pro ponto de ônibus, o ônibus não passou. Comecei a sentir muito calor, comecei a passar mal mesmo. E eu voltei para casa. E eu fui fazer outra coisa, eu desmarquei e a gente remarcou para um outro momento. Eu achei que nem ia dar para remarcar, mas eu consegui remarcar, porque eu avisei muito em cima da hora, mas deu certo e eu consegui fazer num outro momento. Não demorou muito, foi questão de... tava marcado para uma sexta-feira ou quinta e eu fui na segunda. Remarquei para segunda, né? E na segunda-feira, de novo, eu acordei passando mal. Eu comecei a sentir um mal-estar muito grande, mas eu falei, não, hoje eu vou. Eu não vou dar mancada 2 vezes. Eu vou mesmo passando mal. Eu me organizei melhor, eu achei mais interessante, né? Porque eu consegui escolher roupas melhores para foto e consegui me preparar mais. Levei água, levei meu Kindle, mas eu tive que pedir um Uber. Então, foi um momento assim que eu não tinha muita grana. Então, eu saí de casa já, putz, eu tô sem grana. Talvez não fosse o momento apropriado. E aí, eu passando mal, cheguei no estúdio e eu lembro que eu fui no banheiro e eu vomitei. Eu achei muito estranho. Naquele momento eu me perguntei, será que era pra eu ter vindo? Porque 2 vezes seguidas que é pra eu vir pra cá, eu passei mal e eu não considerei que o meu corpo estava me comunicando algo.
Então, o que aconteceu naquele dia, na verdade, foi que eu tirei as fotos. E naquele dia eu fiquei muito encantada com as fotos. Eu tive muita dificuldade de me posicionar em relação a comprar o resto das fotos, né? E no caso, a vendedora estava extremamente focada ali em me vender aquelas fotos e eu não estava conseguindo, até porque eu estava me sentindo um pouco mal, eu não estava conseguindo me posicionar e nem pensar muito, sabe? E eu peguei o único dinheiro que eu tinha na conta e eu paguei em fotos. E eu fiquei de pagar o resto depois, inclusive. Então, quando eu cheguei em casa, depois de um dia todo, eu tive uma reflexão a respeito. Eu falei, eu não sei o que aconteceu, mas não era para ter sido dessa forma. E o meu corpo, ele me avisou que não era para eu ter ido. E eu fui mesmo assim. Então, tinha alguma informação que eu já sabia, meu corpo ele já sabia, que não era o momento apropriado para aquilo. Ou eu não estava alinhada, ou a própria situação não seria algo benéfico para mim naquele momento. E depois disso foi uma grande lição para mim, porque eu tive que desfazer, né, o combinado e ficar somente com o pagamento que eu já tinha feito, né? E eu percebi que isso trouxe a ira da fotógrafa e eu tive que lidar com o próprio desconforto ali de já ter entregue um valor, né? E ver que eu, tipo assim, lidei com uma situação que não precisava ter lidado, eu não precisava ter passado por isso se eu tivesse escutado o meu corpo. Então, existe algo muito forte que o nosso corpo, ele tem essa capacidade de alcançar energias, alcançar futuros, e a gente realmente tem esse fator energético muito forte em nós. Não é algo para se desconsiderar. Realmente existe fatores energéticos. Então imagina se você começa a reconhecer a grandiosidade do seu corpo e a fazer perguntas para ele. Perguntar se aquilo realmente vai ser algo grandioso para você, vai ser algo que vai criar para você. E, e realmente ler esse corpo, né? Existe um ensinamento de que quando você pergunta algo para o seu corpo e ele fica leve, e leveza pode ser da vontade de dar risada, ou você sente que vem uma paz, ou uma sensação de realmente leveza. Pode vir às vezes uma empolgação que você pode identificar como medo, mas não necessariamente aquilo é pesado, né? E a gente entender que esse leve, esse espaço mais leve, ele é um sim do seu corpo. E um espaço pesado, um espaço onde você sente uma tensão de forma prejudicial mesmo, uma tensão que te retrai, te tira daquele lugar, né? Que você tava, tipo, é como se aquilo te fechasse. É o seu corpo dizendo não para você. E demora um tempo para você começar a identificar o que de fato o seu corpo diz como um sim e o que de fato o seu corpo diz como não. E começar realmente a fazer perguntas, a usar ele como instrumento. Se seu corpo diz não, é não. Se seu corpo diz sim, é sim. E uma das maiores furadas, as maiores furadas, né, que eu já vivi na minha vida foi por não ter ouvido o meu corpo, que de alguma forma já estava sinalizando: não faça isso, não faça isso. E ele faz isso, gente, o tempo todo, tá? Pequenas coisas, grandes coisas. A questão é que a gente muitas vezes não está presente no corpo. A gente está presente na mente. E a mente ela flutua muito. A mente ela é um lugar de, geralmente é onde moram as nossas inseguranças, as nossas limitações, todos os pontos de vistas que a gente comprou, eles entraram nesse lugar da mente. Então, você poder sair da mente e perguntar para o seu corpo já é um grande passo, é realmente subir um grande degrau de consciência. E entrar nessa disposição de realmente se conectar com esse corpo que você tem como uma chave é muito grandioso para você conseguir
se conectar com a verdade sobre a verdade que impera em você. É a verdade, gente. A verdade só a consciência pode te mostrar. E aí, depois disso, a gente chega no passo da ação. E a ação é um outro lugar de muita atenção, porque nela a gente precisa se comportar. Nela a gente precisa arregaçar as mangas e ter a ação necessária que vá de encontro, e aí a gente pode falar que nesse momento é a harmonia. Você destruiu e descriou algumas crenças, mas você precisa entrar em harmonia com um novo estado de ser. E o que pede para esse novo estado, você vai perguntar. Você pode perguntar para o universo o que se requer para que tal coisa aconteça. E pode ser que o seu corpo te sinalize, pode ser que alguém venha te falar alguma coisa e aquilo expanda para você, sabe? E você tem que fazer alguma coisa, né? Como, por exemplo, você pode sentir que você precisa de mais práticas de exercício, mais esporte, mais alguma coisa que aquilo expande muito no seu universo. Vai engrandecer o seu corpo, vai trazer mais saúde. Você já sabe que a verdade se revelou dessa forma para você. Então, você vai precisar arregaçar as mangas, né? Escolher um dia da semana, levantar, ter realmente isso em mente. Eu vou fazer X coisa em tal horário e eu vou dedicar esse tempo para fazer tal coisa. Ou você quer expandir seus negócios, realmente quer se conectar com mais pessoas e você vai precisar estar disposta a isso. Realmente se disponibilizar a se conectar, seja de qual forma for que expandir para você, mas realmente ter esse momento de dedicação. E não é nada que exija esforço, mas que exige uma constância, exige uma conscientização. Então, tudo anda junto aqui, mas a ação é necessária também. É justamente nesse ponto que a frequência vai se ajustando. É a harmonia da ação, do pensamento, da vibração. E esse foi um ponto de consciência de hoje. Aqui eu falei só em áudio para vocês, mas foi muito bom porque é uma forma realmente de eu conseguir transmitir muita coisa que geralmente eu não consigo fazer em vídeo, muitas vezes, né? Eu acabei de acordar, tô ainda de pijama, cabelo bagunçado, mas realmente engrandece para mim estar aqui fazendo isso. E é uma forma de compartilhar os conhecimentos que estão me fazendo muito bem nesse momento. Eu sou a Vitória Dias, taróloga, reikiana do Reiki Unificado Sanatana Sai, um tratamento de 3 dias, muito incrível, muito profundo e maravilhoso também, para destruir e descriar aquilo que não serve mais. E também sou psicóloga, trabalho com as terapias contextuais comportamentais e elas são incríveis, realmente é o que expande para mim, que traz mais conexão, que traz realmente essa vulnerabilidade que a gente trabalha nas sessões, e isso é muito importante para se autoconhecer realmente profundamente e poder se conectar de forma humana um com o outro. Um abraço a todos. O meu Instagram é a Mira Cósmica. Vejo você por lá.